Faltou dois, né? Dois inimigos do discipulado para a gente continuar, para a gente dar continuidade. O sexto inimigo, gente, ele é um inimigo muito delicado, ele é um empecilho para o discipulado muito delicado. E você vai entender isso, tá? Então, nosso sexto inimigo, nosso sexto empecilho é a mentira, né? Coloca aí, a mentira. Alguém pode ler para nós João 8,44 de forma bem rápida, por favor? João 8,44. É isso? Isso. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Meu Deus! Gente, a mentira, e aqui eu quero explanar uma coisa, porque a gente tem a ideia de que a mentira por exemplo, eu simplesmente contar algo que não aconteceu, né? Mas a pequena distorção também é uma mentira. Vocês estão conseguindo entender? Não existe mentirinha ou mentirona. Ah, não, a mentirinha só, pastor. Mentirinha não faz mal, não. Né? Gente, a mentirinha e a mentirona é mentira. Ambas são distorção da verdade. Você quer ver um exemplo, né? O camarada que chega e fala assim pro Ian, né? O Ian contratou o cara para cuidar dos bonzinhos lá no hotel. Aí o cara toda vez chega atrasado e aí ele chega e fala, cara, nossa, eu tava com tanta dor de cabeça, Ian, pelo amor, olha, me deu até labirintite. Às vezes o cara também tava com dor de cabeça, mas não tem nada a ver com atacar a labirintite dele, vocês estão entendendo? Rafa, por que você está falando isso? Porque isso, quando entra no discipulado, se torna ainda mais sério. Sabe por quê, queridos? Porque nós não podemos cuidar e tratar, Deus não pode cuidar e curar uma pessoa mentirosa. Vocês estão conseguindo entender? Uma pessoa mentirosa, ela é intratável. Guarda isso. Uma pessoa mentirosa é intratável. O discipulado, ele morre por causa da mentira. Vocês lembram do tópico do 4, né? Que fala do compromisso? Vocês lembram? Até a Ananda falou uma coisa muito legal na aula sobre o comprometimento, né? Ianzinho, pode abrir o mic e falar? É bom que aí fica gravado. Igual, Rafa, você acha que antes da gente chegar nesse inimigo que é a mentira que você colocou, isso se inicia lá na falta de transparência? Perfeito. É a porta de entrada é a falta de transparência. Por quê? Porque se eu não sou transparente, o que é não ser transparente? É omitir coisas, omitir fatos, omitir situações, certo? Nós sabemos que a omissão já é um pecado, já é um erro, né? Mas, e com certeza, ela é a porta, por quê? Porque suponhamos que, vou usar você porque é mais fácil. Suponhamos que você não me falou de algo, mas eu preciso falar de algo com você. Você não foi transparente comigo, certo? Já faltou a transparência. Você não conversou comigo sobre o assunto, né? Não se abriu, não trocou ideia sobre tal assunto. Mas eu preciso indagar você sobre tal assunto. Então eu chego e indago você sobre tal assunto. A falta de transparência, muitas das vezes, vai fazer você mentir sobre o assunto. Por quê? Porque se você omitiu aquilo, significa que você não quer falar sobre aquilo.
E aí chega o teu discipulador e fala, Ian, cara, eu preciso falar sobre a Lari. Preciso falar sobre o teu emprego. Mas você já não quis fazer isso lá na parte da transparência. Então, sim a porta de entrada, né? Mas suponhamos que talvez a pessoa tenha essa dificuldade ainda, tal, e aí chega no momento onde o discipulador, o líder, o pastor, né? E, gente, eu até quero compartilhar a extensão do discipulado está mais perto do que, né, a gente imagina. Nós cremos que logo, logo terão homens e mulheres já discipulando outros homens e mulheres, né? Em nome de Jesus. Vamos conversar com a pastora essa semana agora que vai entrar para ver se a gente pode agilizar alguma coisa, né? Mas se Deus quiser, logo outros homens e mulheres estarão discipulando. Mas o discipulado, quando ele entra nesse lugar de mentira, ele morre. Por quê? Porque acontece uma quebra de confiança. Vocês lembram em Atos 5, de Ananias e Safira, gente? Quando eles vendem uma propriedade, aí o Pedro, é Pedrão, né? O Pedrão fala assim para eles, cara, era melhor que vocês nem tivessem vindo entregar essa oferta. Porque se vocês não viessem entregar essa oferta, vocês não cairiam na mentira. Então, a mentira, ela faz as coisas morrer. A mentira, gente, ela esfria as coisas, né? Quem aqui é casado, né? Solteiro, tem amigos também. Você gosta quando uma pessoa mente para você? Quando a pessoa mente, o que acontece? Acontece uma quebra de confiança. A confiança é quebrada. Então, queridos, se algum dia o teu discipulador, tua discipuladora, teu líder, tua líder, teu pastor, tua pastora, seu pai, sua mãe, no caso da Emily, né, da Lari, seu avô, sua avó, né, chegar, perguntar sobre algo, conversar sobre algo, não minta. Se necessário for sofrer consequências de atos, de erro, gente, é melhor do que ter um vínculo de confiança quebrado. Rafa, você fez tal coisa? Fiz. Ô, Rafa, Oi. boatos. Tá me ouvindo? Uhum. Boatos que a omissão da verdade também se torna uma mentira, né? Sim. Tem gente que diz que sim, por você não comentar a verdade, esconder a verdade, você está mentindo. É verdade. A omissão também é uma mentira, né? A omissão também é uma mentira. É lógico. Tipo assim, aconteceu um caso esporádico, eu sei a verdade, né? Ah, mas eu não falei nada para ninguém. Tá tudo certo. Você não é fofoqueiro, você não precisa falar nada para ninguém. Agora, precisou-se de você para esse assunto. Aí você não se omite. Vocês entendem que é uma linha muito fina, gente? Ô, Rafa, Oi? a omissão dentro do discipulado ela pode vir da falta de confiança, talvez, não somente de caráter, claro que é uma questão de caráter, mas a pessoa pode não estar se sentindo segura nesse lugar. Cara, que boa pergunta. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas é necessário nós nos perguntarmos algumas coisas antes. Cara, que pergunta boa. É necessário a gente avaliar algo antes de, por exemplo, poxa, eu omiti algo para o meu discipulador porque eu não confio nele. A gente tem que ter alguns parâmetros. Primeiro, essa pessoa já expôs algo de alguém? Não. Primeiro ponto. Quando eu conversei sobre algo com essa pessoa, ela passou a me julgar depois disso? E não estou falando de se achar julgado, está entendendo? Estou falando de realmente julgar, de realmente fazer acepção. Tipo, você vem e conta um erro para mim e eu agora vou e conto do que aconteceu com você com o Ricardo, para o Ricardo, um exemplo.
né? Então, poxa, peraí, isso já acontece. E aí eu começo, você percebe que eu começo a desfazer mais de você, sabe? Então, poxa, isso tem acontecido? Não. Então é paranoia da minha cabeça. Agora, a Lari até colocou uma coisa: confiança se constrói. É uma verdade, Lari, é uma verdade. Porém, com algumas ressalvas. Hoje, a maioria dos jovens abre a vida na primeira conversa com as pessoas. A maioria deles. Existem ressalvas. Existem ressalvas. A única questão é que a confiança que a gente sempre espera é eu ter confiança em alguém para esse alguém me aconselhar. Mas a confiança de abrir minha vida para todo mundo, hoje 90% dos jovens fazem isso. Talvez não todos, mas 90% das pessoas fazem isso. Você quer ver um exemplo? Alguém pegava ônibus para trabalhar aqui? Ou ainda pega? Eu já peguei. Já peguei. Gente, você já teve a experiência de alguém sentar do teu lado e do nada essa pessoa começar a contar a vida para você? Então, assim, existem ressalvas nessa confiança se constrói. Deveria ser, deveria, mas existem ressalvas. Porque no caso que a gente aborda no sentido da confiança, é só no fato de realmente a pessoa nos aconselhar. Pode falar, Ianzinho. Levantou a mão, garotinho? Pô, isso aqui é muito bom, cara. Deixa eu abaixar ela aqui. Aí. Mano, uma pergunta. Justamente sobre esse assunto. Quando você fala, é natural um jovem pegar e abrir a vida e tudo mais, seria importante, por isso que antes de ingressar num discipulado 1 a 1, justamente construir isso de forma leve, sabe? Um exemplo assim, não você já se engajar no discipulado, mas você construir um tempo de amizade mesmo, sabe? Porque pode acontecer de um exemplo, um homem chegar na igreja, o cara tá um mês na igreja e a gente, discipular o cara. Por isso que é importante esse período que a gente sempre deixa, né, para o cara se aproximar da gente, se engajar na igreja, porque é nesse período que ele constrói essa confiança. É nesse período que ele começa a construir, sim, a confiança. E é nesse período também onde nós começamos também a conhecer a pessoa. Porque já teve casos da pessoa sentar comigo e abrir a vida dela na primeira conversa. E aí, o que acontece? O que a gente faz nesse caso, gente? O que vocês acham que a gente deve fazer nesse caso? Quando a pessoa vem e de cara abre a vida dela. Vamos lá, vamos abrir. Eu não vou fazer as salas de debate hoje, eu vou fazer numa próxima que eu achei sensacional. Mas vamos lá. O que vocês acham que deve ser feito quando uma pessoa vem e abre a vida para você no primeiro discipulado? Vai lá, tia Rosemar, vamos citar, né? No primeiro discipulado, a pessoa vem e abre a vida para você. Vamos lá, pessoal. Se coloque na situação de discipulador. O que você acha que vocês têm que fazer? Vamos lá. Tem que ter filtro, né? Eu procuraria saber o porquê. Porque vai que ela fez isso comigo e ela faz diariamente com várias outras pessoas. Legal. Ter filtro, Eu também perguntaria se ela já fez isso com uma outra pessoa ou eu seria a primeira. Eu não sei qual seria nem minha reação, porque, sei lá, muita informação, né? Quem mais? Vamos lá, vamos, Jana. Imagina, Vitor, Maurinha, Moni, Henrique, imagina, a Elisângela que está com a gente, né? Imagina, a pessoa chega e abre a vida para você no primeiro discipulado. O que você acha que você tem que fazer? Eu ia compreender ela, tipo assim, conversar com ela e já que ela já abriu, eu já ia dar início, continuar, ia ser mais fácil. Legal. Quem mais? Vamos lá. Ananda, pode falar, Ananda. Sou eu, né, no lugar dela. É. Cara, eu ia tentar ficar muito sensível ali ao que está acontecendo. Se a pessoa está carente, eu ia procurar ouvir mais do que falar, né? E tentar entender muito bem o porquê que ela está falando aquilo, onde que ela quer chegar, se ela só está desabafando ou se ela quer um conselho, né? Se ela quer ouvir algo de Deus ou se ela só está desabafando como se ela estivesse falando para qualquer pessoa.
Então, eu ia procurar estar sensível ao Espírito Santo e também ao feeling ali com a pessoa. Legal. Vamos lá. Aproveita que nós não temos tempo agora. Rick, Mone, a Maurinha. Eu ia fazer, tipo, observar mesmo, igual o menino aí falou, esqueci o nome dele. O Victor falou, porque se ela se desabafou, é sinal que ela queria ser ouvida, na verdade, né? Então, eu ia analisar muito essa parte, eu ia ficar bem sensível a isso. Eu ia analisar ela, né? O jeito da pessoa, mas eu ia ser mais ouvinte, né? Aí, no final, eu acho que eu saberia mais ou menos, só no final para saber mais ou menos a forma de reagir, da forma que ela começou. Vamos lá, mais alguém? Ou a gente corre para oração, né? Vamos orar com a pessoa, ver o que Deus fala sobre, porque eu mesmo, sei lá, acho que seria muita informação, não saberia responder e nem aconselhar ela, eu acho, né? Não sei. Ô, Rafa, Oi. posso falar? Claro. Eu vou falar assim o que eu faço, né? Quando os funcionários, alguém vem me procurar na escola, isso acontece muito. Então, assim, quando alguém te procura, ela quer sim desabafar, mas ela também quer ouvir, né? Só que é uma linha muito tênue essa, né? Sim. É bem temeroso isso, assim. Porque às vezes a pessoa também quer ouvir aquilo que ela quer ouvir, né? Então, é complicado. Então, a gente realmente tem que fazer como o Vi falou, ouvir primeiramente, né? Ouvir, se colocar como ouvinte, porque a pessoa ela vai dar indícios para a gente do que qual é o ponto ali, né, que ela precisa, qual é o ponto de atenção nesse desabafo. Se é só realmente desabafo, ou até que ponto a gente pode entrar, até que ponto a gente pode ir. Normalmente a pessoa ela dá indício, né? Ela dá algum indício. Então, acredito que é mais ouvir mesmo de primeira, a gente ouvir e tirar da pessoa o que ela quer nessa primeira conversa. Legal. Mais alguém? A Maria tá aí, Maria Clara? Ela gosta de falar também. Se ela quiser falar, pode deixar ela falar. Ela tá aqui. Quer falar, mano? Eu acho que eu não sei como que eu reagiria. Você já dá uma profecia, né? Ó, Deus tá te dizendo... Ela acabou de falar que ela já ia orar pela carência da pessoa. Eu falei, meu Deus, minha filha. Às vezes a pessoa estava carente, né? Queria conversar. Sei lá, né? Vai. Eu ia falar, vamos orar pela cura, irmã. Agora eu basicamente... Maria Clara vai ser tipo a pastora Kelly. Já chega na lata, assim. Eu basicamente também seria um bom ouvinte. E dependendo do que a pessoa falasse, eu ia fazer algumas perguntas sobre o que ela falou, né? Para procurar entender melhor o que a pessoa está querendo. Legal. Mone? Ai, gente, eu não sei. Já aconteceu comigo, mas a Mone ia cortar os pulsos, ia oferecer o holocausto. Já aconteceu comigo algumas vezes isso, e cada uma das vezes foi diferente. Algumas vezes a pessoa queria que eu falasse alguma coisa, eu falei. Outras vezes eu entendi que a pessoa queria uma oração, eu fiz. E outras vezes eu já fui estreitando o laço. Então, assim, não sei, eu acho que depende muito da pessoa. Legal, pessoal, muito bom. Pastora, quer falar, pastora? Gente, todas as respostas são válidas e todas elas fazem parte, na verdade, de uma resposta. E vocês entendem agora como o processo do discipulado ele é complexo? Porque você vai pegar pessoas que vai abrir para você no primeiro dia. E aí você vai perceber que ela só quer ser ouvida. Talvez você vai pegar pessoa que vai falar tudo para você e depois vai ficar assim. Tipo, e aí? Me fala alguma coisa. Eu quero que você fale, né? Rafa, o que você faz, né? Gente, eu
geralmente, a primeira coisa que é unânime, né, que todo mundo respondeu. Eu primeiro me torno um bom ouvinte. Eu ouço a pessoa. Porque é no ouvir a pessoa que eu vou saber para onde ela está indo. Ah, o Fabiano está aí também. Verdade, ele ainda tá de férias, né? Fabiano, é muito bom ter você com a gente, viu, lindão? Eu me torno um bom ouvinte. Eu escuto ela, porque é realmente no ouvir a pessoa que você vai saber para onde ela está indo, né? E uma coisa muito importante quando isso acontece, gente, a gente volta naquela aula da semana passada, na pergunta que o Ian fez, de ter a resposta de bate-pronto. Vocês lembram disso? Eu raramente dou uma resposta de bate-pronto. A minha resposta é basicamente aquilo que realmente a Lari disse. Olha, podemos orar sobre isso? Deixa eu explicar para vocês o porquê hoje a gente faz isso. Porque já veio pessoas, e aqui entra no 6º tópico, que é o que a gente está falando. Já aconteceu de pessoas vir, e talvez já aconteceu com você, com a Elisângela, acredito que muito mais também, porque envolve o âmbito da escola, com a Nanda, né, com as lideradas dela no trabalho, são boazinhas, eu tenho certeza, não dão trabalho nenhum para ela. Né? Com o Ian lá, com os funcionários do hotel, ninguém mente lá, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Mas olha o que acontece. Chegou uma pessoa uma vez e ela foi falar comigo e ela abriu a vida, gente. Gente, é verdade, eu fiquei acho que umas 4 horas ouvindo a pessoa, tipo, ouvindo. Eu não falei um A. A pessoa, sabe, tipo assim, ela começou lá da gestação, desde quando ela ainda era um embrião. E aí ela foi contando os estágios da vida dela. Gente, não fui eu, hein? Não, a Emily faz isso também. A Emily também faz isso. E aí eu ouvi. Beleza. Ela me contou as frustrações e eu falei para ela, olha, eu ouvi tudo que você tinha para me dizer. Ela, Elisângela sabe como que é. E eu falei, eu queria orar para que a gente converse novamente depois sobre isso. Pode ser? Pode. E nesse período onde eu fui orar por isso, para ter, né, um bate-papo, gente, a vida da pessoa desabrochou assim. Rafa, como assim? Eu descobri que mais da metade das coisas que ela tinha me falado era mentira. Vocês estão entendendo? Então, é necessário... Perdeu 4 horas da sua vida. Ô, mano, na moral, mano. Ô, desculpa, mas não, perdeu 4 horas e metade era mentira. Deus me... Não, é verdade. E sabe qual é a questão? É que não era, tipo assim, uma mentira. Era uma distorção da história que ela resolveu contar da forma dela, porque, gente, é uma coisa que eu ouvi esses dias. Existem os lados da história e existe a verdade. E nós precisamos sempre optar pela verdade. E aí, o que aconteceu? Essa pessoa contou a história para mim tudo. E eu descobri que metade da história da vida dela ela tinha distorcido, que não era bem assim. O que a gente faz num caso desse? Sabe por que eu estou falando isso? Porque isso vai acontecer no discipulado, gente. O teu discípulo, tua discípula, né, vai chegar e vai contar uma coisa para você e você vai falar para ela assim, olha, vamos orar sobre isso? E aí as situações vão acontecendo, você como um bom observador, você vai perceber que a história não era bem assim. Jana, pode perguntar. Não está saindo o áudio. Agora sim. Ah, tá. É que esse fone é ruim. Tá. E se acontecer o caso de uma pessoa que ela, tipo assim, não gosta de contar a vida dela, tipo, não gosta mesmo, não tem jeito, ela, tipo assim, ela não fala. Vai chegar uma hora que você vai ter que forçar ela a contar? Muito boa sua pergunta. Embora envolve mais o transparência, né, lá atrás, do que em si a mentira.
mas foi muito boa a sua pergunta. Jana, eu, no sentido pessoal, da vida pessoal, eu não faço isso, procuro não fazer isso. Né? Gente, lembrando, nós estamos falando de discipulado, né? Nós não estamos falando de liderança e nem de pastoreio. Vocês estão conseguindo entender? Estamos falando do discipulado. Então, é como se o Vitor, ele não gostasse de falar da vida dele e ele não gostasse de comentar. Primeiro ponto, a gente precisa observar o porquê a pessoa não gosta de fazer isso, né? Então, por que ela não faz isso? É por uma falta de confiança, é por já ter sido ferida nessas coisas, igual a minha tia sempre abre para a gente, né? Posso usar o exemplo, né, tia? Ela sempre abre para a gente e fala, olha, eu tenho dificuldade em fazer isso, porque eu fui muito machucada nesse sentido da igreja. Então, Jana, a primeira coisa que nós fazemos, nós observamos. Eu nunca vou chegar no primeiro mês de discipulado falando assim pro Vitor, cara, e aí, como é que tá a tua vida sentimental, como tá a tua vida financeira, como tá a tua vida assim, tua vida assado, tua vida assado. Isso precisa partir de uma disposição do discípulo. Entende? Isso precisa partir de uma disposição do discípulo. Rafa, e se o discípulo não gosta de falar da vida dele com ninguém? A frase é, só lamento. Por quê? Porque quem vai ter a vida atrasada vai ser o discípulo, não é o discipulador. Quem não vai ter a vida andando é o discípulo, não é o discipulador. Quem vai ser impedido de romper em áreas da vida que precisa romper, mas não rompe por não se abrir ao cuidado, é o discípulo, não o discipulador. Então, quando isso não acontece, você força? Não, eu pergunto. Jana, eu sou assim, eu não entro em assuntos onde a pessoa não me permite entrar. Mas se em algum momento o Espírito Santo me incomoda, eu pergunto. Agora, mesmo perguntando, a pessoa não quis falar, eu não faço nada. Porque a opção de ser transparente no discipulado parte do discípulo, não do discipulador. Esse lugar de ser tratado, de ser curado, de abrir, né, de realmente ser transparente. Olha, eu não estou legal. Parte do discípulo, não do discipulador. Pode falar, Lari. Pegando o gancho aí do que a Jana falou, eu sou um exemplo disso. Eu não gosto de contar minha vida para ninguém. Gente, para fazer discipulado era horrível. Mas hoje, graças a Deus, né, pastora? Está sendo muito melhor, está sendo mais fácil. É o que eu falei, né? A confiança, ela vai se construindo. Então, Sim. eu já confio, mas no começo é difícil mesmo. Eu acho que é questão de tempo também, né, Rafa? Exato. Muito boa a sua resposta, garotinha. É isso mesmo. Exige tempo, né? Igual eu, tipo assim, ela lembrou legal. Eu fui num café com a primeira discipulada, eu compartilhei um monte de coisa, mano. Mas depois foi ficando mais difícil, porque eu não sei. Mas aí depois foi fluindo novamente, mano. Foi bem legal. Eu já tive essa experiência, entendeu? Foi um pouco diferente. É porque eu sempre sou meio assim, né, mano? Eu comecei contando um monte de coisa, depois eu fiquei, tá ligado? Você é do contra. Mano, acho que ele isso. já parou. Quando ele começou abrindo as coisas, eu falei, olha que bênção, cara. Vai ser fácil esse menino. Né? Vai ser fácil. Aí no outro discipulado ele já olhou para mim e falou, o negócio é o seguinte, a vida é minha, ninguém toca nela, eu faço o que eu quiser. Eu já olhei para ele e falei, mixe, me iludi à toa. A Emily, gente, mas ele tá melhorando, tá? O Ian tá melhorando. Ô, Rafa. Ô, tia, deixa eu só ir por ordem aqui, que a Emily, ela ficou de falar. Pode falar, Emily. Rafa, você falou que no meio da verdade tem sempre duas versões, né? E como identificar, tipo assim, porque às vezes a pessoa criou a história, né? E nem ela sabe que essa história que ela criou partiu para um âmbito de mentira, né? E aí, como que faz para, tipo assim, tirar essa mentira da cabeça da pessoa? Porque ela criou a história e ela, tipo assim, tá ferida e vai criando e criando e criando e aquilo vai aumentando. Só que para ela não é uma mentira, é uma verdade de acordo com as vivências dela.
Nossa, que pergunta. Gente, vocês estão animados hoje. Adorei essa. O negocinho de levantar a mão, né? Vocês empolgou com levantar a mão, né? Isso é sensacional. Aí só Freud explica, hein, Rafa? Oi? Só Freud explica isso. Só Freud, cara, não tem jeito. Porque Freud fala o seguinte, que uma mentira contada muitas vezes, ela ganha status de verdade. Até a própria pessoa acredita. Exato. Nós tivemos um caso... caso... Até aula de filosofia a gente está tendo. Eu tive um caso de que uma vez, era tão real esse caso, que eu precisei chegar no menino e falei, cara, você percebeu que você acredita na tua mentira. Tipo assim, você mente tanto. Vocês já conheceram alguém assim? Tiveram essa experiência? Cara, a pessoa mente tanto e tipo assim, ela acredita na mentira dela e ela faz todo mundo acreditar na mentira dela. Né? Agora, Emily, como nós fazemos? Olha, eu confesso que a sua pergunta ela não tem uma resposta concreta. Eu não vou conseguir te responder concretamente isso. Porque é o seguinte, você acreditou tanto na mentira do Ian que você está namorando com ele, né? Bichinho, é bom de conversa, é bom de lábia. Não é fácil, Elisângela, lidar com pessoas assim. Mas vamos lá, Emily. O que eu sempre tenho comigo? Eu tento, nesse caso, não tem como não ser o chato da conversa, né? Por exemplo, vou citar um exemplo de discipulado, gente, porque nós estamos falando de discipulado, tá bom? Nós não estamos falando daquela pessoa que é seu amigo e que você sabe que é mentiroso. Porque se é teu amigo e ele é mentiroso, você vai olhar para ele e falar, bicho, larga a mão de contar mentira, moço, você é muito mentiroso. Agora, quando nós estamos falando de discipulado, nós estamos falando também da sã doutrina, de ensino, né? Lembra lá da primeira aula, doutrina, ensino? Então, olha o que acontece. Aconteceu um fato, uma pessoa, ela chegou para mim e ela falou assim, olha, eu pedi uma resposta para Deus, uma confirmação para Deus, e Deus, ele me confirmou e ele falou assim, assim, assim. E, gente, eu falei, a pessoa, Deus te confirmou, Deus falou, ele falou, Falei, beleza. Eu falei, quem te deu essa palavra? Ah, fulano de tal. Falei, legal. Eu fui até o fulano de tal. Cheguei no fulano de tal, falei, fulano de tal, você deu uma palavra, um exemplo, né? Você deu uma palavra para Jana? Qual foi a palavra? Eu não tava, né? Qual foi a palavra? Aí o Ian fala, olha, a palavra que eu dei para Jana foi assim, 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 assim. Beleza. Guardei comigo. Vou conversar com a Jana. Jana, qual é a palavra? A palavra é essa, 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 essa e essa. Falei, Gente, entendam uma coisa. Quando o Espírito Santo ele vai nos dar uma palavra, existem diversas formas, e nós não vamos entrar nisso hoje, né? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, né? Revelar. O dia que nós vamos falar disso, vocês vão pirar, né? Vocês vão ficar doidos. Porque todo mundo coloca tudo dentro do saco da revelação, né? Até o dia nós entendermos o que é revelação, o que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, né? Mas deixa para uma próxima. Olha lá, a Elisângela já se manifestou. E aí, quando vem, gente, uma profecia, porque a pessoa não, era uma profecia. Quando vem uma profecia, ela é um apontamento do futuro com algumas ressalvas, ou seja, com alguns passos que precisam ser dados para que aquela profecia se cumpra. Vocês estão comigo? E aí, quando eu fui conversar com essa pessoa só me falou da parte legal. E aí eu cheguei e falei, mas peraí, é uma profecia, mas não tem nenhum passo para isso aí, não? Não tem nenhuma coisa que precisa romper? Então, assim, nós temos que ter esse cuidado, Emily.
Como descobrir e falar para a pessoa, mostrar para ela que ela está mentindo? Nem sempre nós vamos ter essa resposta. O que a gente faz? Começa a perguntar e indagar ela. Lembra do ponto de interrogação? A mentira dela, ela vai colocar como se fosse uma verdade. Você vai lá e põe um ponto de interrogação. Vai dar certo sempre? Não. Às vezes a pessoa vai estar tão envolvida nesse lance da mentira que para ela vai ser aquilo mesmo e ponto, acabou, né? Mas assim, eu não tenho uma resposta concreta para isso, assim. É você ajudar a pessoa a sondar o coração. Tem uma base bíblica para isso que o Espírito... Eu acabei de lembrar aqui, dentro dos 12 apóstolos, né, dos 12 discípulos, perdão, eles se tornaram apóstolos depois, teve um mentiroso. Vocês lembram disso? Judas. Judas era o mentiroso. Ele distorcia a verdade para aquilo que ele queria. Vocês estão comigo? Como que Jesus quebra Judas? Indagando sempre, perguntando sempre. E no final, Emily, a pessoa sempre vai morrer enforcada com a mentira dela. Tem situações onde a gente vai poder ajudar. Tem situações onde nós, como bons discipuladores que amam tanto os nossos discípulos, vamos ter que deixar eles se enforcarem com a própria mentira deles. Vocês estão entendendo? Ah, mas e aí? Ele se enforcou com a própria mentira. O que você faz? Olha para ele e fala assim, tá vendo? Te avisei. Não. Aí você vai como um bom curador e ajuda a pessoa a se levantar, seja instrumento de cura para aquela pessoa e ajude a se levantar. Eu vou por ordem de mãozinha levantada aqui. Gente, tá uma chuva de mãozinha levantada. Eu adorei isso aqui. Mas deixa eu passar para minha tia, que depois era na ordem. Pode falar, tia. Por que é necessário, no discipulado, a gente falar que eu achava que discipulado era só para falar sobre a Bíblia, e você vendo hoje, a gente fala da nossa vida pessoal. Por que isso é necessário? Eu preciso ser discipulada e nesse discipulado, entre Bíblia, entre outros bate-papos, eu preciso falar da minha vida pessoal para a pessoa para me discipular. Legal a sua pergunta. Alguém tem a resposta já? Não? Para ocorrer a correção, né? Porque a pessoa, às vezes, tem algo dentro dela que ela não imagina que esteja errado e ela tem que passar pela correção, né? Deixa eu dar um exemplo muito bom. Não sei se foi o Rick Amoni ou a Minimone que escreveu. Cura. Principalmente cura, tia. Mas eu vou dar um exemplo para explicar para a tia como isso acontece. Quando nós somos filhos de Deus, nós aprendemos lá em mordomia que agora não existe mais vida secular e vida na igreja. Vocês lembram disso, né? Agora a minha vida é uma vida diante do altar. E aí, suponhamos, tia, que a tia se torna líder. Profético. Que a tia se torna líder de alguma coisa. Mas aí, olha que incrível. Gente, e eu estou dando esse exemplo para vocês entenderem. Para vocês entenderem. A tia começa a liderar. E aí a tia está liderando aqui, aí a tia está liderando a Estherzinha, a Esther, filha da Elisângela. Aí a tia está liderando a Esther, né? Está liderando lá a Minimone, está liderando a Lari, né? Está liderando algumas pessoas. E a gente começa a perceber que a tia começa a usar de um autoritarismo, sabe? Ser muito dura, ser muito grossa, ser muito... Tá entendendo, tia? E aí, a gente... Poxa, as pessoas começam a sentir isso, né? As pessoas começam a sentir isso. E, gente, ser autoritário, grosso, tal, não tem a ver com não corrigir, vocês estão entendendo, né? Mas vamos supor que tem um excesso. Aí, a Monique, ó que legal, a Monique, que é a discipuladora da tia, profético, a Monique, que é a discipuladora da tia, começa a trocar, sabe dessa dificuldade que a tia está tendo na liderança e começa a conversar. E aí a tia, por exemplo, no momento de transparência, fala assim, poxa, eu sinto que talvez as pessoas estão se afastando,
ou talvez eu estou sendo dura demais e tal, tal, tal. Poxa, já é um ponto bom. A tia perguntou, a tia reconheceu. Mas por que envolve vida pessoal? Porque o que tornou a tia grosseira, rude, tralalá, talvez não foi a experiência ministerial. Talvez a tia sempre, vou usar um exemplo, tá bom? Talvez a tia sempre teve um pai autoritário dentro de casa. E aí a única forma da tia liderar é sendo autoritária. A tia sempre viu um exemplo, o pai oprimindo a mãe lá, né, colocando a mãe para baixo. Então, a tia está entendendo a importância, porque aquilo, gente, guarda isso, aquilo que a gente faz no ministerial é um reflexo do nosso pessoal. Então, às vezes a gente vai tratar o ministerial, vai resolver por 2 meses. Dali a pouco, talvez a pessoa vai estar fazendo a mesma coisa em outra área. Por quê? Porque a cura era emocional e não ministerial. Conseguiram entender, gente, o exemplo? Ficou claro para você? Ficou claro, tia? Deu para entender? Então, assim, sim. Por que é necessário? Porque, gente, vocês querem ver um exemplo? E eu vou falar isso abertamente. No começo do meu ministério aqui, em Rio Preto, eu sofri muito. Por quê? Porque eu sempre carreguei o peso da comparação. Primeiro, porque o antigo pastor sempre olhou na minha cara e disse para todo mundo que eu nunca ia conseguir conduzir a igreja sem ele. Ele sempre falou isso para mim. Você não vai conseguir conduzir as pessoas sem mim, porque eu conheço elas, porque eu estou com elas e tal. Então, poxa, né? Para um menino que chega aqui com 20 e poucos anos, 21 anos, 22, né? Já ouvi isso, né? Quando as pessoas começaram a conhecer meu pai, sempre teve outro lado. Ah, o Reinaldo não faria assim, né? Quem gosta de falar de Reinaldinho, né? O Reinaldinho, o apóstolo, não faria desse jeito, sem nem conhecer meu pai. Então, no começo da minha jornada, eu sempre tive essa dificuldade. Quando eu fui entender que, na verdade, o que eu precisava não era só romper ministerialmente, mas era permanecer na cura de sempre ter que provar algo para o meu pai, de que agora eu tinha me tornado um homem de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Então, a minha dificuldade ministerial não era ministerial, era pessoal. Então, eu precisei identificar isso na minha vida pessoal e romper. Hoje a gente tem outras dificuldades. Nós não estamos isentos, gente, né? Mas, assim, e vai envolver. A nossa vida ministerial é um reflexo da vida emocional particular. Não tem mais distinção. Tudo bem? É lógico, tia. É aquilo, a gente sempre vai voltar para esse lugar. Não é, talvez, no primeiro discipulado que isso vai acontecer. Vocês vão sempre ver isso. Está até gravado. Não é na primeira vez. Não é de primeira. É algo que nós vamos construindo. Né? O Rick está aqui, o Ian está aqui, o Victor está aqui. Hoje existem algumas coisas que eu vou conversando com eles que eu não conversava antigamente. Então, assim, é aos poucos. Respondeu a tua pergunta? Sim, e a minha discipuladora, ela fala das coisas que eu falo para ela, para você e a pastora Agatha? Não. Ah, tá. Ela não pode falar. O que ela a tia falou, ela é segredo de Estado. O que ela falou agora, por exemplo, né, tem 3 mãozinhas levantadas. Gente, nós já vamos ouvir vocês. Um exemplo. O Rick está discipulando o... Vamos lá, vamos citar um exemplo aqui. O Fabiano está caminhando com o Rick. Aí o Fabiano vai lá e conta uma dificuldade dele para o Rick. Né? Que o Rick faz? O Rick vem contar para mim? Não. Fica entre os dois. Agora, uma outra ocasião.
O Fabiano foi lá e fez uma pergunta, aconteceu uma situação com o Fabiano que o Rick não tem a resposta. O Rick vem e pergunta para mim, o que vocês acham? Que sim? Uma pergunta, sim. Ele pergunta, mas com a autorização do Fabiano. Olha, Fabiano, eu não tenho essa resposta para você. E, gente, é normal o discipulador não ter resposta, tá bom? Acontece. Né? Já aconteceu uma vez até com a Monique também. Uma pessoa estava conversando com ela uma vez e ela falou, olha, eu não tenho essa resposta. Posso perguntar para o meu pastor? E ela veio... Foi com você, não foi, Monique, que aconteceu essa situação? Né? E eu não lembro se a pessoa falou que sim ou falou que não. Eu não lembro qual foi. Falou que sim. Então, tia, se a pessoa autorizar, né? Por exemplo, a Monique nunca vai contar algo para a Ágata da senhora se a senhora não autorizar. Agora, a senhora está num cargo de liderança e, por exemplo, pecou, errou, poxa, é algo sério. O que a Monique deve fazer? Então nós vamos lá conversar com o pastor. Não, ela vai te aconselhar, ela vai orar por você, ela vai te ajudar e ela vai te aconselhar a procurar a sua liderança. Mas esse procurar a liderança não pode partir dela. Vocês estão entendendo? Porque a transparência, gente, o Ian falou, é segredo de Estado. É uma linha de confiança. Agora, eu como, entre aspas, um bom discipulador faria o quê? Olha, tia Rose, você sabe que isso não envolve só você. Esse pecado envolve mais pessoas. Então, eu te aconselho, já que você abriu para mim, vamos orar, vamos caminhar junto. Eu vou estar aqui te ajudando, mas eu te aconselho a procurar seu pastor e sua pastora. Entendeu? Tudo bem, gente? Vamos lá por ordem, então. Lari, tudo que eu falei respondeu alguma pergunta ou é além disso? Vamos lá. A minha pergunta é sobre a mentira, né? Que a Emily estava falando. E aí você falou que não saberia responder. Nesse caso, Rafa, o próprio Espírito Santo não incomodaria? Isso envolve qualquer outro tipo de pecado. Quando você vai fazer alguma coisa de errada, o Espírito Santo te incomoda. Gente, assim, eu vou ser muito claro com vocês. O discípulo está mentindo, a discípula está mentindo. Em alguma hora, nós vamos ter esse discernimento. Vocês lembram de Elias e Eliseu, né? Eu sempre vou citar essa história. Eliseu vai lá, Naamã chega para Eliseu e fala assim, olha, quero agradecer o milagre, tá aqui 30 quilos de tal, roupas de tal. Eliseu olha para Naamã e fala assim, não quero. E Naamã volta com as ofertas embora. A Bíblia conta que, sem Eliseu saber, Geazi sai de onde ele estava, corre até Naamã e recolhe a oferta. E pede para um moço ajudar ele a trazer a oferta de volta. Quando Geazi chega perto de Eliseu, Eliseu pergunta assim para Geazi, o que você fez? Geazi olha para Eliseu e fala, não fiz nada. Eliseu dá aquela resposta que eu acho sensacional. Porque, gente, aqui é um discipulador para um discípulo. E se a gente for olhar até as linguagens anteriores, aqui é um senhor com o seu servo. Porque era assim que eles eram, que aconteceu o discipulado no Velho Testamento. Eliseu olha para Geazi e fala assim, por acaso não tenho eu contigo uma aliança de alma? Por acaso não estou ligado em espírito com você? Meu Deus! Tipo assim, você não precisa me falar o que você falou, eu já sei, porque eu tenho uma aliança contigo. Entendeu, filha? Às vezes nós não vamos saber o que aconteceu, mas que alguma coisa aconteceu, nós vamos saber. Por ter esse vínculo. Tá? Vamos lá. Ananda e Vitor, querem perguntar? Vamos lá. Sobre a mentira e tal, e o discipulado inteiro. Vamos supor, você percebe que a pessoa está mentindo, ou, né, descobre que ela está mentindo, e você conversa, você aconselha, você confronta, você busca cura, enfim, você faz todo o processo com ela.
e ainda assim não tem transformação. Não quer, né? A pessoa não quer essa transformação. Em algum momento, você pode, tipo, abandonar esse discipulado? Até que ponto você, como discípulo, presta conta sobre essa vida? Nossa, que pergunta boa. Gente, estou adorando a aula hoje. Sensacional. Até que ponto nós prestamos conta? Nossa, foi muito bom esse... Cara, é assim. Nós oferecemos o caminho. Nós somos facilitadores, lembram disso? Até que ponto? Embora a gente poderia, né, citar Paulo escrevendo a Timóteo, falando, olha, lembra-se de Emineu? Entreguei ele para Satanás. Vocês lembram disso? Né? Paulo era sensacional. Pedro também faz isso, tá, gente? Pedro também entrega os irmãos para Satanás. Olha, eu assim, até que ponto a gente... Eu vou responder isso de duas formas. Primeiro, até que ponto nós insistimos nessa pessoa e até que ponto nós prestamos conta sobre isso. Primeiro, você insiste até o ponto onde isso não rouba a tua saúde emocional. Né? Você está perdendo a paz por causa disso, está cortando os pulsos, oferecendo holocausto, né? A Monique já esconde o rosto, assim, né? Todo mundo já lembra dela. Gente, se vocês nunca foram na casa da Monique, atrás da casa da Monique tem um altar. Tem as 12 pedras. Quem vai lá na casa dela que vocês vão ver. Quando ela está meio assim, ela vai lá no altar, oferece sacrifício e tudo mais. Até o ponto, Ananda, onde isso não rouba, Vitor, a sua saúde emocional. Onde você... Porque, gente, eu falo porque os meninos... eu não vou citar nome, mas eles vão até saber. Tem meninos que estão lá no grupo do discipulado há anos e que eu não discipulo eles há mais de um ano. E que caem na mentira. Né? Os meninos estão aí, eles sabem do que eu estou falando. Rafa, você foi lá e tirou ele do grupo do discipulado? Não. Eu só confesso um pecado meu. A única pessoa que eu tive vontade de tirar do grupo de discipulado é o Melk. Eu já tive vontade de entregar ele, igual o Paulo fez. Confesso o meu pecado. Mas não fiz ainda, gente. Não fiz. Porque eu acredito que Deus faz a obra. Né? Então, assim, só que isso não rouba a minha saúde mental. Vocês estão entendendo? Então, tipo assim... Pode dar um exemplo que aconteceu com você mesmo? Dentro disso? Teve discípulos do Rafa que a gente acompanha no discipulado, né? Que a gente viu toda a trajetória, né? Desde quando se engajava. Aí o que aconteceu? Só para comentar a resposta dele. Cara, conforme o Rafa ia tendo que bater na mesma tecla acerca do pecado da pessoa, ela começa a se incomodar sozinha. E automaticamente ela começa a faltar um discipulado na semana, um na outra, até que ela mesma se desligue. Sabe? É meio que um processo natural, né? Acaba sendo normal ela mesma se desvincular. Você não precisa carregar esse peso. Por quê? Guardem isso. Discipulado. Gente, guarda isso, que isso é poderoso. O discipulado é uma resposta. Não é um investimento. Eu invisto na vida da Lari, da Maura, e aí então elas respondem esse discipulado. Não. Nós não vemos isso como base bíblica, gente. Qual é a base bíblica do discipulado? O convite foi feito. Você caminha se você quiser. Vocês estão entendendo? O convite é feito. Então, o discipulado ele é uma resposta. Então, assim, o desligamento da pessoa, Vitor e Ananda, começa a se tornar natural. Por quê? Porque ela sabe que, por exemplo, falamos sobre isso agora. Ela vai rodar 1 mês, 2 meses em outras coisas, mas vai acabar voltando ali. Por quê? Porque enquanto ela não romper aquilo, enquanto ela não for transparente, enquanto ela não mudar aquilo, vai voltar para aquele lugar. Então, isso responde até onde eu insisto na pessoa e até onde eu tenho culpa nisso. Até o momento onde ela para de responder.
E aí, tem gente que está lá no grupo, eu falo sempre isso. Eles fingem que eu sou o discipulador deles e eu finjo que eles são meus discípulos, tá tudo certo. Né? Mas nós não carregamos o peso de excluir alguém. Beleza? Jana. Ô, Rafa, eu queria saber se uma pessoa mentirosa, ela pode ser manipuladora também, ou uma pessoa manipuladora pode ser uma pessoa mentirosa, ou é os dois. Ambos. Pergunta maravilhosa. Ambos. Na verdade, eu acredito que o fruto da manipulação é a mentira. Porque tem pessoa que manipula sem mentir. Tem. Mas vai chegar uma hora que talvez ela vai precisar distorcer alguma coisa. E aí é onde ela já cai no segundo ponto. Agora, uma pessoa mentirosa, ela já se torna manipuladora de natureza. Por quê? Por que ela mente? Para manipular uma história. Conseguiram entender? Bom, dá um exemplo? Vocês estão gostando de exemplo, né? Vamos ver se eu tenho aqui. Bom, o do mentiroso manipulador ficou claro? Ele é mentiroso. A própria mentira dele é uma manipulação. Ele faz isso para proveito, correto? Agora, o ponto do manipulador se tornar mentiroso, né? É aí onde gerou a dúvida, o Rick e Mônica? É? A pessoa que ela é manipuladora, ela se promove do quê? Da observação. Então, de primeira, ela manipula as pessoas de acordo com aquilo que ela vê, de acordo com aquilo que ela consegue observar, entendeu? Qual é o ponto que se ela não se cuidar, ela não vai ter que tratar só a manipulação, mas também a mentira? O ponto onde ela não usa só o que ela observou, mas ela usa também agora a distorção de fatos para ter benefício nessa manipulação. O mentiroso não. O mentiroso ele já manipula de cara. O manipulador não. Ele começa observando. Se ele não tratar, vai chegar um ponto que ele talvez vai perceber que não vai conseguir mais manipular. Então ele usa agora a distorção de fatos. Por isso que eu sempre falo, gente, é necessário ter cautela. E o discipulador, a discipuladora, ele precisa ter o coração em Jesus demais para não se tornar uma manipuladora, um manipulador. Conseguiram entender? Deu para explicar, Mônica? Deu? Maura? Eu acho que você já deu a resposta já, mas assim, é que você falou das formas de manipulação, né? Que é o mentiroso e a pessoa que observa, e aí você falou sobre a pessoa que não mente, né? Mas ela manipula mesmo sem mentir. E como seria, assim, a manipulação sem uma mentira, sem distorção? Apenas manipulação. Como seria? Dá um exemplo. Eu vou responder rapidinho essa, para a gente até terminar. O que acontece? Eu posso... A Ananda até colocou aqui, a persuasão. O que liga ambos é a persuasão. Tanto o manipulador quanto o mentiroso tem uma persuasão surreal. Eu não sei se foi a Ananda ou o Vitor que escreveu, né? Mas fato, vai ligar. A pessoa mentirosa e a manipuladora, ela é persuasiva. Ela tem essa facilidade de ser persuasiva, né? De fazer pessoas corroborarem com a sua narrativa. Mas agora falando da manipulação. Uma pessoa que observa, o Maurinha, é uma pessoa que consegue perceber reações, jeitos, trejeitos. Então, nem sempre ela vai manipular a partir de um fato. Ela vai manipular a partir de uma emoção. Ela sabe como você é. Então, ela manipula você a partir dessa emoção. A partir de um apego emocional que você tem, a partir de uma dificuldade, talvez emocional, a partir de uma reação distorcida, ela vai pegar isso e vai manipular.
e vai usar isso em benefício próprio. Vocês querem ver um exemplo disso? O pastor, vamos falar o discipulador, porque nós estamos no discipulado, certo, gente? O discipulador, a discipuladora que, por exemplo, usa das carências do discípulo para trazer ele para si. E isso se torna uma prisão, se torna um domínio. Isso é manipulação. Então, por exemplo, o Rick... falei do Vitor, falei do eu, vou falar do Rick agora. O Rick, ele abriu uma dificuldade para mim. Aí depois ele abriu outra dificuldade. E eu sou o cara que estou sempre ali ouvindo ele, certo? Se eu sou o cara que estou sempre ouvindo ele, ele tem confiança em mim. E por ter confiança em mim, se eu não cuidar do meu coração, vai chegar uma hora que eu vou usar a dificuldade dele para me promover. Eu vou usar a dificuldade dele para me satisfazer. Entende? Então, eu vou usar a carência dele, o pecado dele, entende? E isso é o perigoso. Emily? E é possível uma manipulação intencional ou não? Às vezes a pessoa ela nem sabe que ela está manipulando, mas o jeito dela, é possível que ela está manipulando, de certa forma, em alguns sentidos, mas às vezes ela nem sabe que ela está fazendo isso. É intencional, porque tem intencional, né? Tem das duas formas. Ambas as formas. Tá? Tem aquela que faz de forma intencional, ela realmente é... Não vou usar essa palavra, deixa quieto. E a outra que faz de forma sem perceber que aquilo está enraizado nela. Entenderam, gente? Emily? Rafa, tem casos, vou citar um exemplo para você entender a minha pergunta. A Jana é minha discipuladora e a Lari é a minha amiga. Aí eu vou e conto uma situação para a Lari, mas não conto para a Jana. Se a Lari observar que eu preciso conversar com a minha discipuladora, mas eu estou tendo esse bloqueio, a Lari pode ir abrir para a minha discipuladora o que está acontecendo comigo, para a minha discipuladora entrar neste campo? Boa pergunta. Boa pergunta. Não é aconselhável. Por quê? Pelo seguinte, precisa se vir de um lugar de confiança. Se a Lari realmente é sua amiga, e ela entende que ela não tem o poder de te ajudar nisso, porque, gente, amigo é para ouvir, trocar ideia e pronto, né? Chorar junto. Vocês lembram da aula? Amigo não tem o poder de dar destino para ninguém. Vocês lembram disso? De clarear as coisas para ninguém, né? Então, se a Lari realmente é sua amiga, ela olha aí para você e fala, olha, amiga, eu tô aqui para te ouvir, eu quero te ajudar no que for. Mas fala com a Ágata. Fala com a Jana, perdão. Fala com a Jana. Troca uma ideia com a Jana. Agora, a Lari procurar a Jana é uma quebra de confiança, tanto sua para com a Jana, quanto da Lari com você. Entendeu? Então, se ela é sua amiga, o que ela te aconselha? Olha, fala com a Jana, cara. Fala com a Jana, troca uma ideia com a Jana. Ó, quero te ouvir. Eu, como tua amiga, tô aqui para te ouvir. Vou orar com você. Vocês estão entendendo, né, gente? Vou orar com você, vou te ajudar. Você é sua companheira, seu braço forte. Vou caminhar lado a lado, como se diz na gíria hoje, né? Vou correr contigo. Mas, olha, fala com a Jana. Troca uma ideia com ela, abre para ela. Entendeu? Eu geralmente faço isso. Quando alguém vem conversar comigo sobre algo e eu não sei dar uma resposta, mas eu fico ali ouvindo, aí eu costumo falar, conversa com o pastor, com a pastora, eles estão ali para ajudar, né? Eles que estão cuidando, então o mais aconselhável é você conversar com os nossos pastores, que eles são os mais que vão poder nos ajudar, né? Os mais que vão poder nos aconselhar. Então eu sempre dou uma resposta assim. Até porque, Emily, para explicar isso e pegar o que a Maurinha disse, como que eu posso explicar isso? O teu amigo, ele raramente vai ficar contra você. Está entendendo? Ele raramente vai ficar contra você.
E talvez naquela situação, o que você precisa é de alguém que fique, entre aspas, contra você. Entendeu? Vocês estão conseguindo entender, gente? Eu estou respondendo de forma clara? Com as meninas não tem dessa, não. Elas falam na cara também. Entendeu? Mas é igual, por exemplo, a Emily vem falar do menininho que ela tá afim. Aí o menininho tá iludindo ela. Profética, hein? Logo menos, hein, pastor? Oh, meu Deus do céu, gente. Pastora, Monique, ajuda aqui, COD. Acode aqui, líder de jovens, pastora, discipulador. Acode aqui, senão o pastor vai ter um infarto, né? Mas olha, vamos supor o seguinte. A Emily se iludiu com um menino. Aí ela conversa sobre isso com a Lari, certo, gente? A Lari, como boa amiga dela, vai falar o quê? Vamos quebrar o pau com esse moleque não presta, esquece ele. Não é verdade, gente? Como boa amiga. Mas, talvez, o moleque não fez nada. Vocês estão entendendo? E aí a Jana, que é discipuladora da Emily e que conhece a Emily mais do que a Lari e que tem a sabedoria para ajudar a Emily, mas nem sempre ficar do lado dela nesse sentido, vai olhar para a Emily e vai falar assim, mas o que ele falou para te iludir? Vocês estão entendendo? Então a amiga vai falar, larga a mão desse moleque, ele é um idiota. Aí ela não vai nem olhar para o cara, nem vai querer tal. Começa a desfazer do menino na igreja. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando, né? Sorte que eu não tenho mais carro. Começa a desfazer do menino na igreja, tralá, tralá, tralá. Mas a Jana vai ser a que vai ter coragem de olhar para a Emily e falar, opa, peraí, você está falando que o menino te iludiu, mas talvez não é bem assim. Então, entende, Emily, a importância do, lógico, conversar com a amiga, com o amigo, mas de ter esse alguém para realmente jogar essa sinceridade e se permitir, sabe? Entenderam? É sempre bom ter mais que uma opinião, né, Rafa? E além de mais de uma opinião, Lari, é entender que o papel do amigo é diferente do papel do discipulador e da discipuladora. Tudo bem, gente? Ficou claro até aí? Eu queria terminar os 2 tópicos hoje, mas não vai ter jeito, né? O amigo vai passar a mão na cabeça sempre, exatamente. Então, gente, ficou claro até aí? Tudo bem? Vocês conseguiram compreender? Então, vocês entendem o perigo da mentira no discipulado? O discipulado, ele quebra essa confiança e é indispensável, gente, que as duas partes estejam comprometidas, porque se não houver verdade, o discipulado ele vai ruir. O discipulado ele não vai acontecer, o discipulado ele vai se quebrar. Tudo bem? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Tia, quer acrescentar alguma coisa? Deu para entender? A Elisângela, né, o Fabiano que estão com a gente hoje, a Estarzinha, o pessoal, deu para entender, gente? Tudo bem? Então tá bom. Então, gente, essa foi nossa aula. Espero que vocês tenham entendido o quanto a mentira ela é inimiga do discipulado. Perguntou? Primeiro, seja transparente. Não espere teu líder, teu pastor, tua pastora, teu discipulador, tua discipuladora perguntar. Fale. Mas agora, em algum momento não foi falado, foi perguntado, não minta. Fala a verdade. Não distorça. Assume o BO, como diz nos dias de hoje. Porque a mentira ela é um inimigo gigantesco para o discipulado. E, gente, o último tópico é sensacional, mas eu só falo semana que vem. Amém?